Eu quero ler um texto com vocês, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 10, e quero ler apenas um versículo. Capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, há uma profunda diferença entre existir e viver. Há pessoas que acordam cedo, cumprem suas tarefas, conversam, convivem socialmente, riem, mas por dentro carregam um cansaço na alma difícil de explicar. Esse é um tempo de gente cansada. E não se trata de um cansaço físico, é um esgotamento da alma, é um esgotamento interior. Nós temos falado disso aqui por vezes. Muitas vezes essas pessoas vivem vidas que funcionam, trabalham todos os dias, correm para todo lado, mas não esperam muito da vida. Pessoas assim aprenderam a sobreviver. Com o tempo, algo perigoso acontece com essas pessoas. Elas vão se adaptando. Elas se adaptam àquela vida, por vezes se adaptam a uma situação de dor, de sofrimento, e passam a conviver com aquilo. Passam a conviver com o próprio vazio na alma. Se acostumam com relações superficiais, com aquela vida em que experimenta diariamente a ausência de alegria. E alguns olham para essa vida e acham isso normal. Não percebem essas pessoas que estão deixando de viver. O Senhor me levou a esse texto porque Jesus fala aqui de uma vida abundante. Que vida é essa? Que estado espiritual é esse que podemos ter uma vida na vida? Uma vida para além de respirar. Uma vida para além de trabalhar todos os dias, cuidar das nossas coisas. Eu tenho pensado sobre isso. Porque muita gente só está respirando, gente. Tem gente que já automatizou a própria rotina. Não sequer consegue pensar a sua realidade, porque pensar o coloca em confrontos pessoais que eles sequer suportam a lidar com isso. E eu tenho pensado sobre isso, sobre pessoas vivas biologicamente, porém mortas por dentro, mortas interiormente. Jesus fala dessas pessoas, Jesus fala dessa realidade. O pior é quando a vida cristã, ela de alguma forma é concebida como uma vida assim, como uma vida sem alegria, como uma vida que parece que está marcada para sofrer, para viver o pesar da dor, do abandono, da solidão, o tempo todo. E às vezes parece que a vida cristã, ela cria formas da gente escapar disso e lidar com isso. E uma das formas de escapar é a gente acreditando que são momentos que a gente vive aqui, mas no futuro tudo será diferente. E assim muita gente suporta muitas vezes um casamento difícil, uma família difícil, um emprego insalubre, uma vida desgostosa, sem satisfação, porque elas acreditam que é por um tempo. Um dia, e haverá um dia em que tudo isso será diferente. E aí quando eu olho esse texto, eu me sinto deparado com a afirmação de Jesus que me faz pensar que Cristo não é só o Salvador do futuro. Cristo também é o Salvador do presente. Há, meus irmãos, uma promessa e uma garantia, e, meus irmãos, uma possibilidade de vida abundante aqui e agora, em Cristo. E ao meu ver, nós temos confusões sobre isso. E eu sei que falsos evangelhos são anunciados prometendo essa vida abundante e distorcendo o que Jesus falou. E eu me encarregarei de tentar explicar o que Jesus quer dizer quando fala de vida abundante. Mas a verdade é que Cristo é poderoso e Ele deseja oferecer uma vida com qualidade, com sentido, com esperança aqui e agora.
Os seguidores de Cristo não são pessoas marcadas para viver vidas sofridas, tristes, acabrunhados, desanimados. Nós temos Cristo em nós. Nós somos portadores da vida de Deus. E a Bíblia por muitas vezes mostra que isso independe de circunstâncias, gente. Isso não tem a ver com o estado de fartura, de possibilidades que temos em termos de trabalho, de emprego. Não tem a ver com posição social. Há uma carta inteira na Bíblia escrita por Paulo para falar de alegria, e essa carta é chamada Carta de Alegria. E é curioso que quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso. Uma prisão injusta, cruel, desumana. Ele está preso por causa do Evangelho. E quando a gente lê Filipenses, a gente é confrontado com um tipo de disposição interior que só é possível com o milagre da vida de Deus em nós. Porque as circunstâncias parecem não permitir isso. E eu sei que aqueles que desfrutam da alegria e da vida abundante de ter Cristo na vida, sabem que para experimentar esta alegria, você não depende de fartura, você não depende de condições econômicas favoráveis. A vida de Deus produz isso dentro de nós. E às vezes é um verdadeiro milagre. Tão milagre é, que quem olha de fora e não nos conhece, fica admirado. Você já passou por isso? Alguém diz, pô, não entendo. Porque eu sei o que tu passa. Eu sei como é a tua vida. E eu não te vejo assim, deprimida, desanimada, querendo morrer, triste. Ele diz assim, eu não suporto este teu sorriso de manhã, porque eu tenho uma vida melhor do que a sua. E tá aí, ser feliz da vida e eu tô aqui me sentindo a pior pessoa. Você já se deparou com uma situação assim? Porque a pessoa olha, mapeia você e diz, mas não é possível. Sabe, você vem de manhã na rua, bom dia, mas bom dia assim com essa cara de sorriso, sabendo quem você é, vivendo a vida difícil que você vive, tendo a família que você tem. Qual é a explicação? Eu vi isso, meus irmãos, em situações muito inusitadas. Eu lembro que quando minha mãe passou muitos dias, meses hospitalizada, e eu ia todos os dias ficar com ela. E aí Deus me deu uma oportunidade naquele tempo, exercer uma espécie de capelania hospitalar ali no hospital, porque eu ia e eu orava pelas pessoas, eu ficava horas visitando os leitos das pessoas. E eu lembro que foi uma oportunidade que eu conheci muita gente da igreja, irmãos de outras cidades. É um hospital grande aqui em Fortaleza. E aí a minha mãe ficava lá com a acompanhante dela, já agendando, olha, meu filho está chegando, espera aí que ele vai orar por você. Aí quando eu chegava, já tinha toda uma agenda, que ela dizia, olha, meu filho, está ali aquele leito, aquele ali, eu já marquei com aquela. Eu disse, minha mãe, mas eu estou correndo, eu só vim lhe visitar. Não, senhor, você vai visitar todo mundo ali, até está aqui o nome dos leitos. E aí tinha que obedecer a mãe, né, gente? A agenda feita por mãe não dá para não atender. E eu lembro que naquele tempo, Deus me deu uma experiência tão incrível de uma família, de irmãos de uma cidade aqui da metropolitana, em que a mãe daquela família estava enferma e hospitalizada já há quase 60 dias. Um estado muito difícil. E eu lembro que quando eu ia visitar esta irmã, a sua filha, que tinha deixado casa, tinha deixado tudo para trás para viver aqueles últimos dias com a sua mãe. E eu lembro que eu não fui uma vez sequer naquele leito, para quando eu chegar lá, aquela senhora já muito debilitada, deitada, sempre, gente, mas essa é uma cena que se repetiu todas as vezes. Aquela mulher estava sempre cantando o hino da APA. E ela cantava baixinho, e sempre que eu chegava, ela estava cantando, assim, aquele cântico meio sussurrado. E um dia isso me incomodou. E eu disse, a senhora canta assim direto, é só porque a senhora soube que o pastor está vindo orar pela senhora. Não, eu canto. Só não canto quando eu estou dormindo, mas na hora que eu acordo, eu canto meus hinos da harpa e vou cantando aqui. E eu disse, mas por que a senhora canta? Ela disse, porque eu estou cheio de vida.
porque eu estou cheia de alegria. Esse leito, esta cama não define o que eu sinto por dentro. Há uma alegria que transborda, e como eu não posso gritar nesse hospital, eu canto. Você entende isso? Essa é uma dimensão, meus irmãos, de vida que o mundo jamais discernirá. Essa é uma dimensão de existência que o mundo jamais será capaz de compreender, porque não cabe na lógica humana. É disso que Jesus está falando. Porque estamos vivendo, gente, um tempo em que a ausência de uma experiência profunda com Deus. Nunca houve tanta possibilidade de sentir algo, sensações. As pessoas correm de uma igreja para outra, de uma comunidade a outra, com um vazio imenso, querendo preenchê-lo. E muitas vezes, gente, não percebem que tudo está numa vida de comunhão com Deus, que muitas vezes foi perdida em algum momento da vida. Afinal de contas, quando a vida perde contato com esta fonte, daqui a pouco eu vou falar disso, esta vida, ela perde cor, ela perde vitalidade. Imagine um rio separado da nascente, ainda há água por algum tempo, porém inevitavelmente aquela água secará de vez, porque não flui mais água para encher. Tem gente assim, que está secando aos poucos, está secando, e está se sentindo secando. Talvez você veio hoje à noite aqui com essa sensação: Deus, eu sinto que eu estou secando. Ainda tem um pouquinho de vida, mas eu sinto que está escapando pelos meus dedos. Deus te trouxe ao lugar certo, meu irmão. Porque a vida de Deus para você, e acredite, esta vida é vida abundante. Quantos aqui já têm experimentado esta vida abundante? Podem levantar as suas mãos e bendizer o nome santo, poderoso de Jesus Cristo. E aí Jesus, Ele está aqui, gente, e quando Ele cita essas palavras que li para vocês, Ele faz após um episódio muito revelador, porque esse contexto aqui é um contexto em que um cego havia sido curado. Vale a pena ler depois, não leia agora. O capítulo 9 de João é um milagre extraordinário de Jesus. Ele cura um cego de nascença. Aquilo provoca um escândalo na cúpula religiosa de Jerusalém, e eles querem entender como se deu aquele milagre. Ele chama o pai do homem e diz: pai, me diga uma coisa, o seu filho era cego mesmo? E o homem disse: era. Ele nasceu cego, mas não pode, ele está vendo, correndo por aí e glorificando um Jesus de Nazaré. Você tem certeza que o seu filho era cego? Tenho, eu sou o pai dele, ué. Mas como é que pode? Como é que se deu esse milagre? Aí o pai dele disse: olha, meu filho é de maior, procure ele e pergunte para ele. Ele haverá de dar notícia para vocês. Aí foram atrás do homem, reuniram o homem: pastor Souza, me diga uma coisa, meu senhor, o senhor era cego mesmo, como anda anunciando por aí? Era. Mas como é que o senhor está vendo? Foi um homem que passou cuspe nos meus olhos, mandou eu lavar lá no tanque de Siloé. Quando eu lavei, fiquei bonzinho. Mas como é que pode? Me explique isso. Aí o cego disse: olha, eu não sei explicar. O que eu sei é que eu era cego e agora não sou mais cego. Aqueles homens ficaram indignados, porque aquele milagre causa um alvoroço em Jerusalém. E o texto termina com eles chamando o homem, dizendo: saia daqui, você está chamando muita atenção, as pessoas querem lhe ver. E aí o texto diz que as autoridades de Jerusalém expulsaram aquele homem de Jerusalém. Pense nessa história. Aqui é o pano de fundo das palavras de Jesus. Porque quando Jesus fala do pastor e de ladrões, Ele está falando nesse contexto aqui. Então preste atenção. Por que Jesus fala essas palavras que li no versículo 10? Primeiro, para desmascarar as falsas seguranças. As falsas seguranças que os ouvintes muitas vezes tinham nos seus líderes, nas suas tradições, nas suas estruturas espirituais.
Muitas vezes acreditava estar seguro simplesmente por pertencer a um sistema religioso. E Jesus traz aqui essas palavras para dizer: vocês não estão seguros, porque aqueles que vocês julgam protegê-los, na verdade são ladrões e salteadores. É gente que vem roubar vocês, que vem espoliar vocês, que vem matar vocês. E eu estava pensando justamente sobre como é libertador ouvir isso de Jesus, em momento que muitas vezes a gente está preso e alienado a sistemas que nos escravizam, que nos desumanizam. E a gente está seguro que aquela é uma boa vida. Não, aquela é uma vida que nos expropria de dignidade, de valor. Não há sistema religioso, não há vínculo espiritual que justifique gente viver uma vida subhumana, de humilhação, drenado de dignidade, drenado de importância. Você importa para Deus. Qualquer lugar que lhe faça menos de humano e de imagem à semelhança de Deus, fuja desse lugar, fuja dessa igreja. E Jesus está confrontando isso. Jesus está querendo gerar discernimento espiritual naquelas pessoas. Perceba quando ele diz: as ovelhas ouvem a voz do pastor, e elas não seguirão a voz do estranho. Quando Jesus fala disso, ele quer formar naqueles ouvintes uma sensibilidade para perceber que há um chamado feito por alguém que não é um ladrão, que não é alguém que se aproveita da dignidade daquelas pessoas. O problema humano, meus irmãos, não é apenas escolher coisas erradas. O problema humano muitas vezes é entregar o coração a guias errados. Eu fico pensando, milhões de pessoas entregam o coração para alguém guiar, que não quer e que não tem nenhum compromisso com a vida plena dessas pessoas. Mas Jesus quer despertar confiança nele aqui, quando ele fala que as ovelhas aprendem com ele, as ovelhas seguem ele, as ovelhas escutam a sua voz. E eu preciso que você preste atenção, porque na Palestina do primeiro século, pastorear não era uma imagem romântica, na verdade era uma sobrevivência diária. À noite, por isso que é importante a gente ouvir isso, para entender o texto. À noite, vários rebanhos eram reunidos em um curral de pedra, e havia apenas uma abertura naquele curral de pedras. O pastor ficava onde? O pastor ficava naquela abertura. É por isso que quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, o pastor era de fato a porta das ovelhas, porque aquele curral de pedras tinha apenas uma abertura para as ovelhas passar, e ali ficava o pastor deitado. Ninguém entra sem passar pelo pastor. Interessante que a gente pensa o curral como se fosse talas altas em que as ovelhas não saem. Não, a gente é pedras, apenas marcando o chão. Mas há uma coisa interessante: as ovelhas não saem daquele aprisco, elas ficam ali, elas ficam todas juntas. Há aquele cerco de pedra, elas estão ali dentro, e o pastor deitado na porta por onde elas entram e saem. Elas podiam simplesmente se levantar, passar por cima da pedra e ir embora, mas elas não passam. Elas passam pela porta que o pastor criou. Só que nessa porta, o pastor está lá. Aí é isso que Jesus diz: quem não passa pela porta é o quê? É ladrão e salteador. Porque a ovelha que é a ovelha passa pela porta, mesmo ela podendo sair, porque são pedras no chão. Elas não saem. Elas olham na porta e vê o pastor ali deitado, elas se sentem seguras. Essa é a imagem que Jesus está trazendo. E é tão interessante porque de manhã o pastor acorda, chama as ovelhas, e aí o texto diz: elas não seguem qualquer pessoa, elas conhecem a voz do pastor. Imediatamente quando Jesus fala isso, os ouvintes percebem a cena, eles conhecem esta cena. E aí Jesus faz o contraste, como que aqui apresentando, meus irmãos, duas maneiras de existir. Primeiro, é uma maneira de existir que eu chamaria de o caminho que o ladrão propõe.
E Jesus faz um claro contraste aqui no versículo 10, os irmãos veem no texto, podemos olhar de novo o versículo 10 do capítulo 10, quando o próprio Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Perceba que o texto fala aqui, gente, de dois caminhos espirituais, de duas experiências de vida. Primeiro há o caminho do ladrão, e obviamente que Jesus está se referindo aos ladrões que por vezes assaltavam os rebanhos, tomavam ovelhas do rebanho, levavam para si, matavam. E aí a imagem do roubar, matar e destruir, rouba, mata e destrói o rebanho. Rebanhos inteiros eram dissipados, por isso que era muito comum donos de rebanhos deixarem pastores e ainda contratar pessoas que ficavam ali protegendo, porque os lugares desertos eram lugares perigosos, que muitas vezes eram interpelados por ladrões, que interpelavam os rebanhos para roubar as ovelhas, para arrebatar as ovelhas. Jesus está falando disso. E ele está falando disso também metaforicamente, para se referir à liderança espiritual que estava posta naqueles dias, que expropriava, espoliava o povo, que ao invés de seguir, ao invés de apontar o caminho do céu e da salvação, usufruíam das pessoas, se locupletavam. Gente, o sistema religioso em Jerusalém era uma coisa absurda. Eu não quero entrar em detalhes, não é o objetivo dessa mensagem hoje. Mas Jesus fala também de toda proposta existencial, em que a pessoa adota longe dele, longe do cuidado dele. E eu queria que você olhasse para cá, para que você entendesse isso. Existe apenas duas formas de viver: ou uma vida em que você é cuidado, amado e protegido pelo grande e bom pastor, ou uma outra vida em que o pastor já não cuida de você, e assim você está exposto aos ladrões dessa vida, que roubam, que matam e que destroem. Só há apenas duas vidas possíveis, como Cristo trata aqui. E aí, esse ladrão, ele representa, gente, tudo aquilo que promete vitalidade sem comunhão com a fonte da vida. E aí, Cristo vai descrever a atuação desse ladrão em 3 movimentos progressivos. Olha o texto. O primeiro movimento é o movimento de roubar. Perceba, o ladrão não começa matando. Ele começa vindo e tirando a ovelha do rebanho e do cuidado do pastor. Ele começa separando a ovelha do convívio de outras ovelhas. Olhe para mim, por favor. O ser humano foi criado para viver a partir de Deus, orientado por Deus. Mas quando essa relação é rompida, a pessoa passa a viver a partir de si mesma. Ela continua ativa, às vezes produtiva, porém ela está interiormente deslocada, alienada. E aí ela tenta compensar essa perda, às vezes com prazer, com reconhecimento, com produtividade, com distração. E o resultado é o quê? Atividade constante, mas vazio persistente. Nenhuma dessas coisas que muitas pessoas fazem foi feito para sustentar a alma. Por isso que quanto mais se vive apenas para elas, para os seus deleites, mais elas precisam de mais, de mais. É uma fonte que pede sempre mais. Porque, como disse um importante filósofo cristão, há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. Só Deus preenche. É por isso que depois de 4 dias de muita festa, de muita curtição e muita bebida, a pessoa está entregue a um vazio de morrer. Vazio de tudo. Porque aquilo é apenas como que fosse um efeito de entorpecente, aliena por alguns momentos, por algumas horas, mas depois volta tudo e pede cada vez mais. É por isso que pessoas se precipitam na morte, gente, a partir dos vícios, da vida desregrada, porque a vida moralmente longe de Deus é uma vida sedenta por mais, e aquilo que a pessoa inocula dentro de si é veneno que mata.
E tem gente morrendo aos poucos, longe de Deus. Sabe, eu queria que você entendesse isso, que a ação do inimigo da sua alma é, primeiro de tudo, roubar. E roubar no sentido de alienar você, de afastar você do centro, de tirar você do convívio de Deus e da igreja, tirar você do lugar seguro em que você de fato é protegido e cuidado. Muita atenção. Roubar, por exemplo, a sua atenção e o interesse por Deus, pela verdade de Deus. O inimigo, antes de matá-lo e destruí-lo, ele começa roubando. Ele começa tirando coisas importantes de você. E às vezes não percebemos isso. Às vezes até negociamos e permitimos que isso seja tirado de nós. Acreditamos que seremos compensados. Não seremos. Quantas vezes abrimos mão da igreja, do ministério, das nossas responsabilidades, e aí nós dizemos, não, lá na frente eu compenso, lá na frente eu vou ter mais tempo. E quando você procura esse mais tempo nunca chega. Foi roubado de você algo que você não pode mais ter de volta. O ladrão, o inimigo das nossas almas, tem roubado muitas vezes os nossos filhos de nós, o coração da nossa família, porque é aquele sentimento perverso do escravizador. Vocês lembram de Faraó? Quando Moisés chega e diz, deixe que caminhemos por uma estrada de 3 dias para que ofereçamos culto ao Senhor. Ao Faraó diz, vá, mas deixa as crianças, deixa aqui elas no Egito. Faraó é especialista em roubar crianças dos pais. Era assim que os egípcios faziam quando invadiam povos, invadiam as nações. Os nossos inimigos, o inimigo da sua alma, ele está pensando e maquinando formas de roubar o coração da sua família, de você. Não evite ficar atento para perdas que você pode até achar insignificante, mas elas abrem frestas na sua vida para danos que a médio prazo resultarão em morte para você. Deus está falando com pessoas aqui. A gente subestima isso. Sabe, aquela perda momentânea da alegria de servir a Deus. De repente você não tem mais alegria. Eu já ouvi pessoas chegar e dizer, pastor, de repente eu perdi a alegria de estar na igreja. Eu não me sinto mais desejoso de estar na casa de Deus, de orar, de buscar a face de Deus, como eu sempre fiz. Alguém roubou de mim, pastor, uma disposição que eu tinha. E aí você ignora isso, você diz, não, vai passar. É só uma fase da vida. Quando você percebe, aquilo que foi tirado de você, é aquilo que te mata. Porque você dependeria daquilo para continuar vivendo. Não subestime. Não subestime esse desinteresse crescente por Deus e pela sua palavra. Não subestime. Não subestime esse esfriamento gradual, inocente. Não subestime. Não subestime esse coração cada vez mais frio que você vai carregando, em que as palavras de afeto vão diminuindo pela sua esposa, pelos seus filhos, em que o prazer de estar na sua própria casa vai diminuindo, e agora sendo trocado pela alegria de ficar mais tempo no trabalho, na rua, na mesa de conversas com amigos. Não subestime. Alguma coisa está sendo roubado de você. E o que está sendo roubado pode parecer pequeno, insignificante, mas é exatamente isso que vai levar você à morte. Porque o ladrão começa roubando, mas ele dá um passo seguinte. Ele não se contenta em roubar a ovelha do rebanho. Ele mata a ovelha. E ele mata para usufruir dela. Eu estou falando aqui do momento em que a alegria vai cessando. Eu estou falando do momento em que o descanso agora nunca chega. Eu estou falando desse momento em que a pessoa agora precisa de algo novo o tempo todo para se sentir viva.
Eu estou falando do momento em que a existência vira uma manutenção de sensações. É assim para muita gente. É injetando adrenalina de emoção, viagens, compra o tempo todo, para acalentar um vazio que grita ali dentro. Sabe, meus irmãos, uma vida desconectada de Deus, ela não colapsa imediatamente. Ela até continua funcionando por alguns dias, porém vai perdendo profundidade, e a pessoa já não descansa verdadeiramente, ela já não repousa mais. Tudo precisa ser rápido, intenso, novo. Esse é o estágio, meus irmãos, em que o ser humano vive de estímulos, porque perdeu o contato com a fonte. O ladrão, enfim, matou. Você às vezes consegue ver isso de maneira muito clara. E às vezes isso chega da pior forma possível para a pessoa. É aquele momento em que a esposa chega para o esposo e diz: olha, alguma coisa morreu. Eu não te amo mais, eu não te quero mais aqui na minha vida. Aí você olha e diz: mas como? Como assim morreu? Do nada. Aí ela diz: do nada não. Do nada não, você matou aos poucos. Porque foi assim, o desinteresse crescente, a apatia, a frieza, que veio depois a grosseria, que veio depois a agressão, que veio depois o abuso, e aí não restou mais nada. Você matou. Perceba que mata, mas antes rouba. É isso que o ladrão faz. Só que ele não se contenta em matar. O ladrão não é alguém que vai, arranca a ovelha do redil e mata a ovelha. Ele volta no outro dia. Ele volta no outro dia, pastor Souza. E a menos que ele seja interceptado, ele destrói aquele rebanho. Porque é assim que o inimigo faz. Ele não se contenta assaltar a nossa casa. Ele não se contenta matar os que estão dentro da casa. Ele incendeia a casa. Ele joga fogo e destrói tudo, para não ficar nem memória, para não ficar nem lembrança. Esse é o momento das fotos rasgadas. Esse é o momento do perfil deletado. Esse é o momento em que você olha e vê a vida entregue às cinzas. Não é apenas mais morte, é destruição. Não ficou nada. Ainda bem que tem um bom pastor. Diga glória a Jesus. Porque tem um bom pastor. E aí depois que Jesus dá todo esse cenário de caos que o ladrão produz, roubo, morte, destruição, aí ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Levante sua mão nesta hora. Jesus está falando com alguém nesta hora. Levante a sua mão. Eu vim para que você tenha vida. E não é qualquer vida, não é apenas respirar. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Glorificado seja o nome de Jesus. Os músicos já podem vir se aproximando, porque agora eu vou mais rápido, porque eu quero falar do caminho do pastor. Os filhos de Israel aprenderam desde cedo a ver Deus como pastor. Os profetas falaram de Deus como pastor. E aí eu fico pensando no impacto deles, porque eles a vida toda ouviram que Deus é o pastor de Israel. E aí vem um homem, um nazareno, filho da dona Maria e do seu José, e olha, diz: eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. E aí
ele começa a falar de uma vida abundante. Que vida é esta? E eu preciso olhar o texto, porque há aqui no original duas palavras que qualificam esta vida. Primeiro, porque quando Cristo fala, eu vim para que tenham vida, escute, no grego, há comumente duas palavras que são descritas como vida. Primeira palavra bio. Bio de biologia. Bio é uma palavra grega que significa vida. E essa vida bio no grego é a vida biológica, é a vida física. Quando Jesus fala de vida aqui, ele fala de uma outra vida, ele fala da vida zoé. E a vida zoé é uma vida qualificada. É uma espécie de vida na vida. É uma vida derivada de Deus. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, Jesus não está falando da vida biológica. Jesus está falando da vida de Deus. Eu tenho uma vida para vocês. Mas ele diz a palavra abundante. E a palavra abundante, da palavra perisson no grego, diz algo que excede, algo que vai além da medida, algo que é transbordante. Perceba, Jesus diz, eu tenho vida, e não é essa vida que você corre atrás dela, apenas para respirar, apenas para sobreviver. Eu tenho uma vida muito melhor do que essa vida. Eu tenho a minha vida para ti. E eu não te dou, sabe, a conta gota, porque a sua está assim. A sua vida é assim, pequena, pouquinha. Você parece que recebe uma gotinha por dia para continuar respirando. Não, aqui eu tenho para dar. É para encher o vaso. É para transbordar. É para você extravasar. É abundância, eu tenho essa vida para você. Deus está falando com alguém. No que consiste essa vida? Primeiro consiste em vida na vida, como falei. Consiste na vida que agora se liga à fonte da verdadeira vida. E aí, alimentado da fonte da vida, esta vida agora brota e nutre, alimenta, enche. Sabe, meus irmãos, vida abundante não significa ter Deus como auxílio eventual, mas pelo contrário, viver ligado a Ele como fonte contínua. Cristo veio tornar-se essa vida em nós. Por isso que em todo o Evangelho de João, a vida é sempre relacional. E João usa sempre verbos como permanecer, habitar, estar nele. Porque essa vida na vida é uma vida que envolve conexão com a verdadeira fonte da vida. É por isso que a pessoa na avenida, se dizendo vivendo a vida plena, ela nunca entenderá isto. Porque esta vida que eu estou falando só é possível quando há uma perfeita e íntima conexão com aquele que é de fato a fonte da vida. Como se chama, gente, a fonte da vida? Como se chama? Jesus. Diga para esse irmão do seu lado. Diga, Jesus é a verdadeira fonte da vida. Vida na vida. Mas essa vida abundante não é só vida na vida, ela é vida com sentido. Jesus diz, eu chamo minhas ovelhas e elas me ouvem, eu levo elas, elas são conduzidas pela minha voz. É vida com propósito, não é vida alienada, jogada, vivendo, gente, fortuitamente, de casualidade, de improvisos. É uma vida que sabe para onde vai, que se destina para um lugar predeterminado por aquele que nos guia, por aquele que nos dirige, é o nosso bom pastor. E aqui, meus irmãos, está
A diferença entre orientação moral e condução espiritual. Porque a moral diz o que a gente deve fazer, mas o pastor ele guia, e nós somos levados pela sua voz. Quando a vida nasce dessa relação com Cristo, sabe, meus irmãos, a gente não busca mais sentido, o sentido já foi encontrado, ele já foi descoberto. Quando esse sentido é descoberto, gente, até o sofrimento ganha contexto. As demoras são formativas para nós. Até portas fechadas se tornam livramentos e oportunidades de coisas melhores no dia seguinte. Muda tudo. Muda tudo. Porque uma das grandes crises, gente, dessa vida vazia, infeliz, é uma vida sem rumo. É uma vida sem sentido. É uma vida que não tem para onde ir. É uma vida que não leva a lugar nenhum. Mas ser ovelha desse pastor é ser guiado por uma voz. Levante sua mão. Agradeça a Ele. Só aqueles que conhecem a voz do pastor e não ouvem os ladrões e salteadores, porque sabem que o pastor os guia às águas tranquilas, pelas veredas da justiça. E sabem que ainda que passem pelo vale da sombra da morte, não precisarão temer nada, porque o pastor está lá. Mas esta vida abundante, ela é em terceiro lugar e por último, vida segura. E aqui o pastor diz, Jesus como pastor diz: eu sou o bom pastor, e eu como bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Oh, meu irmão, você está nas mãos dele. Ele disse, em outra parte disse: eu conheço as minhas ovelhas e nada pode arrancar ela das minhas mãos. Vida segura. É impossível um homem ser feliz sem ter uma vida segura. Se existem duas necessidades vitais do ser humano para uma vida feliz, é sentido e segurança. Ninguém será verdadeiramente feliz sem ter um sentido para a vida. Ninguém será verdadeiramente feliz sem ter uma vida segura. Pode ter tudo, se não se sentir seguro, ele nunca saberá o que é verdadeira vida. Aqueles que são ovelhas do pastor sabem o que é esta vida segura. Aleluia. E o pastor provou isso. Porque quando ele diz que dá vida pelas ovelhas, ele não fala isso hipoteticamente. Ele fala isso profeticamente. Porque alguns dias depois, esse pastor aqui, pastor Souza, estava indo pela via dolorosa, morrer pelas suas ovelhas. E ao morrer pelas ovelhas, não é aquela morte em que o pastor agora está vulnerável e as ovelhas expostas a todos os perigos. Não, essa é uma morte que vai resultar na nossa mais completa vitória e absoluta segurança. Porque ao morrer pelas ovelhas, esse mesmo pastor vai vencer a morte. Sabe, os ursos e leões que nos perseguem na calada da noite, há algo mais perigoso do que a morte campeando o redil do Senhor, causando medo, assustando as enfermidades. O seu pastor enfrentou e venceu. Havia um grande leão do lado de fora, pronto para esmagar o rebanho. O pastor foi lá, ele foi ferido, mas ele destruiu o leão. E ele voltou ao redil,
e olha agora para suas ovelhas e diz: vocês estão seguras, ninguém tomará vocês das minhas mãos. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui nesta noite. E eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui, porque Deus falou com muitas pessoas aqui nesta noite. E talvez você precise redescobrir junto de Deus esta vida que você deseja viver e não sabe mais como encontrá-la. Talvez hoje refém de medos, pavor, insegurança, incertezas. Talvez tomando remédio para o corpo parar de tremer. Deus quer te dar vida, meu irmão. Algumas pessoas já estão aqui, eu chamo você também. Eu peço que o ministério de louvor adore o Senhor com o hino enquanto você vem. Venha em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Por que perder se Deus é vencedor? Venha! Por que não ter se Deus é provedor? Por que está só em meio à multidão? Se Deus está andando agora. Venha em nome de Jesus, venha! Muitas pessoas estão vindo, venha! Amém! Venha! Venha, venha dizendo: Deus, eu quero esta vida! Eu quero experimentar esta vida, Deus! Eu quero viver esta vida! Aleluia! Abre o coração, deixa Deus chamar e te vem em nome de Jesus. Chega de ilusão. Há uma vida abundante, há uma vida abundante para viver em Cristo. Deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão, como quem já transpassou uma barreira por amor. Seja por Deus o vencedor. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar pela sua família. Por favor, feche os seus olhos. Deus santo, Deus bendito, eu preguei a tua palavra, Senhor. Ela nunca volta vazia. Ela nunca voltou vazia. Há um trabalhar teu aqui nesta noite, Deus, tirando cinzas de tristeza, tirando amarguras, Deus, que não tem razão de existir, porque esta pessoa já tem a Ti, Deus. Ela já tem a vida abundante, Deus. Traga, Deus, a esta pessoa agora a experiência desta vida que a Tua presença nela pode produzir, Deus. Eu oro pelos meus irmãos aqui à frente, aqueles que estão se reconciliando, aqueles que estão pedindo perdão, aqueles que estão se entregando a Ti, Deus, como Senhor e Salvador. Abraços com graça, com misericórdia e perdão. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo nesta hora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos aplaudem o Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto. Eu quero chamar o pastor Souza. Pastor Souza, o senhor vai orar por nós agora, terminando o culto. Não sei se temos pedidos de oração. Temos ali, meus irmãos,
Pedido de oração pelo irmão Paulo Sérgio Magalhães, enfermidade. Meus irmãos, muitos irmãos enfermos. Gente, um surto de virose em Fortaleza. Muita gente com virose. Irmãos hospitalizados. Vamos orar pelos nossos irmãos. E eu peço que você apresente sua vida diante de Deus no final desse culto. Vamos orar, pastor Souza, orar pelas nossas famílias. Que Deus nos proteja. Aqueles que estão se preparando para viajar, cuidado redobrado, meus irmãos. As estradas estão muito perigosas esses dias. Que o Senhor possa guardá-los, guardar suas famílias em nome de Jesus. Pastor Souza, ora por nós. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Glorioso Deus, Pai de bondade, de eterna misericórdia, Senhor da glória, queremos agradecer por esta oportunidade, o qual Tu tens nos concedido, de estarmos na Tua casa, Senhor, para Te adorar, glorificar o Teu santo nome e ouvir esta palavra, Senhor, do qual faz com que haja sustentabilidade da nossa fé, a esperar e confiar em Ti. Maravilhoso Deus, abençoa todos os Teus servos aqui presentes, aqueles, meu Senhor, que necessitam, Senhor, da Tua graça, da Tua bênção. Socorre o Senhor por amor do Teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, nesta noite, nos dirige em paz para os nossos lares, nos guardando, Senhor. Abençoa todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que possa guardá-lo nos seus corações e pôr em prática, para que tenham uma vida espiritual, com um bom relacionamento contigo, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, abençoa o Teu servo, que nos trouxe esta mensagem. Abençoa, Senhor, de graça a sua família e ajuda-os em tudo. Abençoa o nosso pastor, Senhor, dá a Tua graça, ajuda, vai ser com ele, sua família e todos a diretoria da igreja. Senhor, abençoa todos os Teus servos, membros e congregados na Tua casa. Estende as Tuas mãos e nos abençoa e nos guarda. Em nome de Jesus, que nós Te oramos e Te agradecemos desde agora para todo sempre. E a igreja, com muita alegria e fé, digam todos amém. 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 Meus irmãos, nosso próximo encontro na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, culto de ensino da palavra de Deus. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Boa semana a todos. Por que perder, se Deus é